Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Paz eterna. Hoje estamos iniciando a primeira reunião dos grupos Plenitude. Então, o objetivo dessas reuniões é que nós possamos nos aproximar mais e estar mais juntos, né? Porque nós não participamos de nenhuma denominação, nenhuma associação religiosa, porque nós, como nós temos dito, né? E nós somos desigrejados, não participamos dessas denominações evangélicas, nenhuma religião. Na verdade, nós não somos religiosos. Nós estudamos a Bíblia e procuramos entender qual é a nossa posição em relação à Bíblia. Então, hoje nós estamos iniciando aqui a primeira reunião dos grupos Plenitude no Brasil, né? Nós temos grupos em cada estado. Paz eterna a todos vocês. Quem estiver aí, só dá um ok. Em cada estado, quase todos os estados, nós temos grupos Plenitude. Boa noite, Messias Bezerra, Xará, né? Tem que olhar para cima aqui, porque a tela está aqui em cima, tá bom, gente? É isso aí, seja bem-vindo. Então, o grupo Plenitude Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, hoje é a reunião deles, né? E o grupo Plenitude Floripa, Santa Catarina. Eu não sei se o pessoal vai participar, porque às vezes o pessoal fica tímido, não fica assim, não querendo aparecer no vídeo, mas essa é uma oportunidade para que vocês possam participar aqui, até mesmo propondo. Paz eterna, Rosane, boa noite, tudo bem? Então, essa é uma oportunidade para que vocês possam conversar e até mesmo propor um assunto e debater um assunto aqui online, aqui de uma forma mais sem formalidades, né? Vamos ver como é que está aqui no Facebook aqui. Sem muita formalidade, a gente apresenta aqui a nossa reunião. Na verdade, isso aqui é uma reunião, tá bom, gente? Ah, tá, beleza, aqui, tá pegando aqui. Então, é uma reunião. O visual aqui está aqui no meu quarto mesmo, porque depois eu vou fazer ali fora um estúdiozinho mais adequado para a gente fazer essas apresentações aí, inclusive apresentar os vídeos, né? Então, gente, olha só, antes da gente iniciar um bate-papo aqui, até mesmo vocês que estão aqui no chat, vocês aí, Rosane, Messias Bezerra, poderão propor algum versículo, alguma coisa, para que a gente possa debater esse assunto, falar aqui, tá? Antes da gente começar de fato, né? Já começou, né? Essa reunião. Para quem não sabe, nós temos o canal Família Escritura Plena no YouTube, tá bom? No YouTube. Família Escritura Plena. Lá é o canal onde nós apresentamos os nossos vídeos, né? Temos vários vídeos já lá naquele canal. Quem desejar, é só ir lá. Digita aí no seu computador, em cima aí na busca, né, do próprio YouTube, Família e Escritura Plena. Digita Família e Escritura Plena, Messias. Se colocar meu nome, fica melhor. Por quê? Vai aparecer direto no meu canal. Porque pode ser que tenha um outro canal com um nome semelhante, né? Pode ser que tenha um outro canal, Família e Escritura Plena. Então, você digita Família e Escritura Plena, Messias Souza. Ou só Messias. Certamente vai cair direto no canal do YouTube. Porque, no caso aqui, não dá para enviar o link agora aqui. Deixa eu ver se dá para enviar. Talvez não dê para enviar o link aqui agora para vocês. Deixa eu ver. Do canal. Mas acho que não tem muita importância mandar o link agora, não. Depois a gente manda esse link aí para vocês, tá bom? Aí, irmão Argel Ferreira, boa noite, meu irmão, tudo bem? Então, como nós estávamos falando, essa é a primeira reunião dos grupos Plenitude. Começamos pelo grupo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sendo que eu já esperava isso, né, que ninguém fosse entrar. Eu acredito que, às vezes, as pessoas ficam um pouquinho... Melhor noite, Herege. César Góes, boa noite. Essa reunião hoje aqui é uma reunião informal, tá bom?
Então, eu vou propor até uns assuntos aqui a respeito do que é falado, que ainda vem, mas que já aconteceu. Tá bom? Daqui a pouco eu falo o que é. Eu ia deixar aqui para o pessoal do próprio Grupo Plenitude, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, para que eles propusessem, né, os temas, o que nós iríamos falar aqui, porque isso aqui é uma reunião, na verdade. Estamos reunidos aqui. César Góes, muito bom, é isso aí. Então, olha só, o que eu ia falar mesmo? Perdeu o fio da meada. Então, é isso aí. Nós temos o canal Família Escritura Plena, para quem desejar, né, participar lá, assistir. São temas muito importantes, fortes, mensagens com muita exegese, né? Porque eu prefiro fazer as coisas dessa forma do que fazer de qualquer maneira. Então, nós buscamos entendimento e sabermos, né, qual a nossa posição em relação à Bíblia. Então, apresentamos o último tema aí, que foi muito bom. Quem desejar assistir, é só ir lá no Família Escritura Plena, Messias Souza, que aí você vai achar lá os assuntos lá que estão disponíveis lá para vocês. Então, hoje iríamos tratar de uma reunião, iríamos até cantar umas músicas aqui, né? Mas, como não tem ninguém na tela aqui junto comigo, então vamos aqui direto aqui num assunto muito importante, que é exatamente... Inicialmente, vamos falar aqui sobre quando a Bíblia fala doutrinas de demônios. Quando na Bíblia está escrito doutrina de demônios, o que as pessoas pensam? Quando se fala em doutrina de demônios, para muitos, né? O que se trata? O que são demônios? Como assim os demônios têm doutrinas? Então, a própria Bíblia responde isso, né, gente? A própria Bíblia já responde o que são as doutrinas de demônios. Primeiro, vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito o seguinte. Shaul escrevendo para Timóteo, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, quando nós lemos aqui espíritos enganadores e doutrinas de demônios, já há uma construção, né, na mente das pessoas que há, assim, espíritos enganadores que não são seres humanos, né? Que há demônios, criaturas misteriosas que estariam disseminando doutrinas de demônios para as pessoas. Mas quando nós vamos verificar que a realidade é que os espíritos enganadores são aqueles que divulgam as doutrinas chamadas de demônios. Então, e que são eles? Né? Na verdade, isso aí acontecia no tempo de Shaul, no tempo de Paulo. Então, é preciso entender que quando ele fala também aqui, mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, ele não está falando de nosso tempo, gente. Ele não está falando de nossos dias, ele não está falando do ano de 2023, como muitos, né, hoje, e não é só no meio religioso, nenhuma tentação virá sobre vós a não ser humana. É isso aí. O César Góes. Então, veja bem, olha aí, humana, né? Então, veja bem, o que acontece não somente entre as pessoas que, vamos dizer assim, creem na Bíblia. As pessoas dizem que creem na Bíblia. Não é verdade? As pessoas dizem que creem na Bíblia. E elas falam assim, nós estamos nos últimos dias e as profecias estão se cumprindo.
As profecias estão se cumprindo. Isso aí tem uma influência, né, muito grande, de maneira que não somente entre as pessoas religiosas, mas também até em documentários, né? Até em documentários no YouTube, que não são exatamente documentários, palestras religiosas, mas que eles falam que as profecias estão se cumprindo, ainda falam de muitas coisas da Bíblia, como se os acontecimentos atuais fossem acontecimentos dos últimos dias, né? Então, veja bem, quando Shaul, ele está falando, quando Shaul, que é Paulo, né, na Bíblia, quando ele está falando dos últimos tempos, ele não está falando de nossos dias. Ele está falando das coisas que aconteciam no tempo deles mesmo. Então, quando a gente fala assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ora, não são nossos dias, apostatarão alguns da fé, e isso é verdade, porque nos dias de Paulo, no dia dos apóstolos, no dia daqueles discípulos da congregação que está no primeiro século, eles estavam vivendo o tempo da apostasia. Muitos se apostataram da fé e deram ouvidos a essas doutrinas ditas aqui de demônio. Então, pelo que a gente vai encontrar na Bíblia, quantas pessoas tem online aí? A gente vai ver que somente esse versículo que fala a doutrina de demônios. Tá bom? Quantas pessoas tem? Aqui não diz quantas pessoas tem online, né? Ah, tem 7 pessoas. Está em cima aqui, ó. A tela é tão grande que eu estou procurando onde está na tela. Eu estou usando aqui uma tela de 32 polegadas para falar com vocês aqui da TV que está ligada aqui ao computador, né? Então, veja bem, gente. O único versículo que a gente pode encontrar, talvez tenha outro, que fala doutrinas de demônios, é aqui 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o que são as doutrinas de demônios? Vamos ver o que são as doutrinas de demônios? A própria Bíblia responde isso. A própria Bíblia responde isso. Vamos colocar aqui. Vamos abrir aqui um link com alguns versículos. Colossenses, capítulo 2, versículo 22. Colossenses, capítulo 2, versículo 22. Vamos abrir aqui mais versículos do que esse, né? Porque aqui está só capítulo 2, versículo 20. Vamos abrir aqui, Colossenses 2. Vamos a partir do verso 20. A partir do verso 20 do capítulo 2 de Colossenses, diz o seguinte: se, pois, estáis mortos com Cristo. Veja bem, antes da gente continuar, quem eram os que estavam mortos com Cristo? Aqueles que morreram para a lei. Entendeu, gente? Então, veja, nós temos que entender qual é a nossa posição hoje aqui. Quem eram os que estavam mortos com Cristo? Os que estavam mortos com Cristo eram aqueles que tinham morrido para a lei. Se estás, pois, morto com Cristo, a quem Paulo estava dirigindo essa palavra? Com quem estava morto com Cristo, né? Se está por morto com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, porque vos carrego ainda das ordenanças da lei de Moisés. Veja, eles já estavam mortos para a lei, mas as pessoas estavam querendo submetê-lo novamente a esses rudimentos, né? Se, pois, estar morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, que mundo? O mundo de Israel, o mundo de então, né? Porque vos carrego ainda de ordenanças como se vivesse no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Quem é que dizia que não podia tocar em alguma coisa, que não podia provar de determinados alimentos? Onde é que se dizia isso, gente? Não era na lei de Moisés? Era na lei de Moisés. Então, veja, o contexto aqui, desse texto aqui, é lá. Não são nossos dias. Então, vejam, essas pessoas que divulgavam essas doutrinas estavam tentando submeter as pessoas às questões da lei, que já tinha sido desconsiderada, já tinha sido anulada na cruz, no madeiro. Então, veja bem, aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: o que são doutrinas
de demônios. Né? A gente acabou de ler 1 Timóteo, né? Capítulo o quê? Vamos ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que eram aqueles dias que eles estavam tentando submeter as pessoas a ordenanças, entendeu? Apostatarão alguns da fé, quer dizer, eles deixariam de falar do evangelho para voltar aos rudimentos inúteis da lei, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Veja, então, o que são doutrinas de demônios? Vamos voltar lá, agora em Colossenses. Colossenses diz aqui, ó, você, pois, estar mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, né? Como se porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos demônios. Não, doutrina dos homens, gente. Está escrito aqui, ó. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Vocês perceberam o que são doutrinas de demônios? Perceberam o que eram, aliás, doutrinas de demônios? E hoje, o que acontece hoje? As pessoas são submetidas a um denorex, né, da lei de Moisés. Deixa eu acertar aqui. As pessoas são submetidas a um faz de conta da lei de Moisés e elas são obrigadas a pagar votos, a pagar dízimos, não é verdade? Como se elas tivessem que cumprir aquilo ali. A pergunta que eu faço a vocês, essas doutrinas são de quê mesmo? Esses ensinos são de quê? São doutrinas de quê? De demônios. Mas que demônios? Mas as pessoas imaginam coisas, né, como se fossem criaturas, né, misteriosas do mal que vai fazer as pessoas fazerem alguma coisa errada. Mas veja, o maior engano, onde a serpente do Éden engana as pessoas, é na religião. Porque a serpente, ela é religiosa. Serpente adora a religião. Ela gosta de religião. E gosta de submeter as pessoas à religião. Né? Então, veja, onde tem mais engano, que até doutores, né, pessoas formadas com curso superior, advogados, juízes, delegados, generais, militares, pessoas de altas patentes, são enganadas pelo sistema religioso de uma forma que parece que ele nunca estudou, não teve conhecimento nenhum. Então, veja, a religião emburrece as pessoas. Por quê? As doutrinas dos demônios, né? O pior engano, gente, é o engano religioso. Parece certo, mas não é. Então, as pessoas estão no... É o que diz aí, é o caminho largo, né? É o caminho largo. O caminho da religião é o caminho largo. O caminho estreito é entender a verdade. Se você for falar tudo que eu estou falando aqui, essas verdades que nós estamos falando, elas não são aceitas no mundo religioso de um modo geral, tá bom? Por quê? Porque a verdade não é aceita. Quando a gente fala de enganos, se eu, por exemplo, abrir aqui um salão aqui e começar a falar, venha, receba a sua bênção, traga a sua foto, vai encher de gente. Vai encher de gente. Esse tipo de coisa vai encher muito, vai encher. Agora, se a gente for estudar com coerência, sabendo a nossa posição em relação aos textos da Bíblia, as pessoas preferem não acreditar nisso aqui. Quer dizer, quem menos crê na Bíblia é quem diz crer. Quem menos crê na Bíblia é quem diz crer. Se você falar para alguém assim, Cristo não vem, ele não vai se manifestar um homem na nuvem, não vem. Quem não lê a Bíblia vai falar, é claro que não vem, pô. Ele vai saber que isso não vai acontecer. Mas o religioso, ele acredita que Cristo vem, literalmente, um ser humano, né? Quando o próprio Cristo disse que ele não voltaria assim.
Cristo falou assim, ó, ninguém vai ver um Cristo. Não acredite, porque não vai ser assim. Não vai ser assim. Ninguém vai ver um Cristo vindo. Ele falou. Se alguém falar para vocês assim, tem um Cristo ali, ó. Eu estou vendo um Cristo, ele veio. Não acrediteis, ele falou isso. Mas quem diz crer na Bíblia é o que menos crê. Porque ele realmente crê exatamente ao contrário do que Cristo falou que seria. Então é por isso que até hoje as pessoas não entenderam que isso já se cumpriu. Porque eles estão esperando literalmente o Cristo vir. Quando ele falou que ele viria, como? Nas nuvens. Como que ele poderia ser visto nas nuvens? Não tem como. A nuvem na Bíblia simboliza ali a presença do Todo-Poderoso. Então, quando ele vem com todo o poder, na presença do Todo-Poderoso. Então, aquilo que aconteceu ali no último dia, em Israel, a destruição de Jerusalém, o templo não ficou de pé, aquilo ali foi a vinda dele. Só que as pessoas falam assim, não, mas ninguém disse que ele veio. Ora, está escrito na história. Está escrito na história, gente, que isso aconteceu. Porque quando Paulo fala assim, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição, ele estava se referindo à vinda de Cristo. E Cristo falou assim, ó, quando vocês verem a cidade cercada de exército, sabei que está próxima à sua devastação, à sua destruição. Quer dizer, isso foi a vinda dele. Então, quando ele vem, essas coisas acontecem. O templo não fica de pé. A maior prova que ele já veio é que não tem templo lá, nesse Jerusalém atual. Entendeu, gente? Então, vamos lá. César agora está dizendo aqui que guardou o dízimo, né? Vou entregar pessoalmente. Quando Jesus voltar. A gente nem fala Jesus, né? Os demônios estão ativos, mas não estão tomando a cada dia um pouco de Denorex, irmão. Exatamente. Demônio adora isso, né? Demônio, gente. Demônio é disposição humana. Sabe o que é demônio? Demônio é disposição humana. A disposição o que se fala, o que sai da sua boca vem da sua disposição de falar alguma coisa ruim ou boa, né? Necessariamente, demônio não significa algo ruim. Todos nós temos que ter esse daemon. Entendeu, gente? Porque se nós não tivermos esse daemon, essa disposição em nós não existiremos mais, deixaremos de existir. Então, todos nós temos. Uma hora ele pode estar bem, uma hora ele pode não estar muito bem. Então, o nosso daemon, quando ele está bem, é o daemon, como a gente fala, né? Quando a gente não está muito bem, né, interiormente bem, você está no seu daimon cacóide. Alguém pode mexer com você, você pode dar um chute na canela da pessoa. Então, o demônio, o daimon, se manifesta. Essa é a verdade. Então, vamos lá, gente, olha só. Vamos voltar aqui ao texto aqui, que a gente está viajando na maionese já, né? Então, veja bem, doutrinas dos homens. Doutrinas de demônios são doutrinas de homens. Vamos ver aqui mais uma vez, aqui, ó. Mais um texto aqui a respeito da doutrina de demônios. Vamos ver outro texto aqui agora, ó. Marcos, capítulo 7, versículo 7. 10 pessoas online, né? Depois desse vídeo aí, a gente coloca no YouTube também, né? Eu vou postar no YouTube. Marcos 7, 7, ó. Marcos 7, 7, vamos ver os versículos anteriores. Versículo 6. Vamos versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Olha os demônios aí, gente. Os daemons aí, ó. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou, né? Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Doutrina de homens. Doutrinas de quê? Dos demônios.
Entendeu o que são as doutrinas dos demônios? Vêm dos sentimentos humanos. Ele sente que aquilo ali é o que ele tem que falar, ele vai falar. Então, doutrinas de demônios. Entendeu, gente? Mandamentos de homens, é a mesma coisa. Vamos ver outro texto aqui, ó. Vamos ver mais um aqui. Vamos abrir mais um aqui. Mateus. Tá, aqui Mateus é a mesma coisa de Marco aqui. Preceitos, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, que são preceitos de quê? São doutrinas de demônios, é a mesma coisa. Timóteo 1,10, acho que já leu, né? Não. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para o... vamos ler aqui esse capítulo aqui, ó. Sabendo isso, que a lei não foi feita para o justo, mas para os injustos, e obstinados para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. O que é contrário à sã doutrina são doutrinas dos demônios, doutrinas dos homens, tá? Vamos ver aqui mais uma doutrina aqui de demônio aqui, ó. Mais uma doutrina de demônios, ó. Efésios capítulo 4, versículo 14. Vamos ver aqui. Efésios 4, 14 diz o seguinte, vamos ler o 13 antes. Vamos ler o 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Beleza, né? Beleza, é o ensinamento do evangelho. E outros para os profetas. Essas não são as doutrinas dos demônios, né? Essa aqui são as doutrinas de Cristo ressuscitado. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Vamos abrir um parênteses aqui, gente. Olha só. Essa doutrina, ela já se extinguiu. Quando aqui o apóstolo está falando que ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, essas doutrinas são doutrinas dos últimos dias, não são de nossos dias. Então, trazer isso aqui que Paulo está falando aqui para nosso tempo, para dizer que eu sou aqui apóstolo, que César Góes e Messias Bezerra aí é profeta, trazer para nossos dias, isso significa doutrina de demônios em nosso dia. Porque é um ensinamento que não é a verdade, porque isso aqui está sendo falado não foi para nossos dias. Ensinar isso hoje é um engano, é submeter a pessoas aos enganos. Ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quantos minutos? 27 minutos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ora, o corpo de Cristo estava sendo edificado quando e onde, gente? O corpo de Cristo está sendo edificado hoje? Ora, o corpo de Cristo já está lá situado no primeiro século. Né? Então, os apóstolos, os profetas, aqueles dons era para o corpo de Cristo. Nós não somos o corpo de Cristo, como se diz por aí. Já falei isso no tema anterior. Então, essas doutrinas, elas são doutrinas extintas. Elas não podem ser aplicadas, elas não são aplicáveis a nós. Correto? Vamos ler aqui agora para voltar para a questão da doutrina de demônios. Tá, ó. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ué, ainda não foi edificado o corpo de Cristo? Hoje está demorando, hein? 2000 anos se passaram, ainda estão dizendo que estão edificando o corpo de Cristo hoje? Com falsas doutrinas, na verdade, submetendo pessoas a enganos, né? Ó, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ainda não chegou lá naquele tempo? Já chegou, né? Eles já chegaram à unidade da fé. E ao conhecimento do Filho do Eterno, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, já chegaram. Cristo já se submeteu ao Pai. Eles já chegaram à estatura completa de Cristo lá no primeiro século. Não tem ninguém hoje chegando à estatura, ainda para chegar à estatura completa de Cristo. Porque a manifestação de Cristo já terminou. Não tem mais a figura do Cristo, do Filho. Agora
é o Todo-Poderoso, ele somente. Porque o reino, o Cristo já entregou a ele. Mas só que quem diz crer na Bíblia, não crê na Bíblia. É o que menos crê na Bíblia. Olha só. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho do Eterno, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então o engano era de quê? Era doutrina de quê? De seres misteriosos, né? Como se diz, doutrina de demônios, é doutrina de seres misteriosos que vêm ensinar as pessoas esses enganos, ou os demônios são as próprias pessoas? Os demônios são as próprias pessoas. Olha, Pedro foi chamado de Satanás. Satanás é adversário. Então, quando Pedro está se contrapondo ao que Cristo fala, ele está sendo o quê? Adversário, ele está sendo Satanás. Mas só que personificaram a figura de Satanás como se fosse um ser. Elias da Cruz Peixoto, Messias está me devendo um almoço frango com batata. Vamos lá na casa do nosso irmão Simar, em Cabo Frio, que lá, olha, o reggae lá é bom, hein? Ele preparou um prato lá com aipim fresquinho da terrinha lá, entendeu? Branquinho, torradinho, foi uma maravilha. Aipim, mas eu não sei o que você chama aí, se é mandioca. São Paulo o pessoal chama de mandioca, né? Aqui é aipim mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Marcar um dia para ir lá, né? Então, veja bem, doutrina de demônio, né, gente? São as doutrinas de homens. Vamos ver mais aqui um texto aqui? Vamos ver mais um texto aqui. Abrir. Eu selecionei aqui, ó. Já lemos aqui, né? Mateus 22, 3. Aqui agora fala das doutrinas de Cristo, né? Então, veja, gente, o que são as doutrinas de demônio, né? As doutrinas de demônios são as doutrinas dos homens. Essas são as doutrinas dos demônios. Não existe criaturas misteriosas do mal, né, que vão divulgar as falsas doutrinas. São os homens mesmo. Agora, outra questão é a questão do reinado de Cristo, né? O reinado de Cristo, ele se deu no primeiro século. E nós podemos provar aqui, né? Nós podemos provar que ele estava no milênio. Como que nós podemos provar que ele estava no milênio? Lendo os textos. Olha só, quando Cristo fala aqui, depois de sua ressurreição, Cristo, ao ressuscitar, logo que ele se apresenta, aí ele vai, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, vamos passar aqui. Vamos ver aqui. Olha só o que Cristo fala no versículo 18 do capítulo 28 de Mateus, né? Versículo 18, vamos ler aqui. E chegando-se Cristo, eu falei Jesus? Adriano, paz eterno aí. Na minha terrinha é macaxeira? Na terrinha de quem? Na terrinha... Gente, essa reunião aqui, essa palestra hoje, ela é informal, tá? Essa palestra aqui, na verdade, não seria uma palestra, mas seria uma reunião do grupo Plenitude Rio Grande do Sul e Plenitude Santa Catarina. Messias Bezerra, na minha terrinha é macaxeira, é isso aí, o aipim, né? A mandioquinha, né? Aquela mandioquinha torradinha, né? Tipo uma batata frita, assim, né? Fininha assim. Desse jeito não vai sobrar demônio para o sistema evangélico. Olha só o que Cristo fala, gente. Depois de sua ressurreição, aí a pergunta que eu faço a vocês. Quando alguém recebe todo o poder, ele não está reinando? Olha só o que Cristo fala aqui, versículos 8. E chegando-se Cristo e ao Rushua, né? E ao Rushua Mashiach, falou-lhes dizendo, é-me dado o quê? A metade do poder ou todo? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando ele fala isso aí, ele está anunciando o início do reinado dele. Ali, nós vamos provar mais por outros versículos aqui,
que o problema todo é que a doutrina escatológica, né? Hoje, a doutrina escatológica diz que o milênio ainda vem, que ainda vai acontecer, que Cristo ainda vem, de braços abertos, né? Assim, aí vem, aí para reinar aqui na Terra, literalmente um ser humano com seres humanos. Entendeu, gente? Quando o reinado dele foi no Espírito. Olha só. Olha só, vamos ler de novo aqui. Ó. Ih, apagou aqui o celular, peraí. Só um instantinho, gente. Ih, tá apagando aqui. Saiu. Vamos ler de novo aqui. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo. Então, o que aconteceu aqui? O Todo-Poderoso, o Eterno, entregou todo o poder de, inclusive, ser adorado ao seu próprio Filho. Porque, na verdade, o Filho era o próprio Pai naquela manifestação de Filho até o último dia. Até o último dia era o Pai naquela manifestação de Filho. Então, por isso que ele disse isso aqui. Agora vamos provar mais uma vez aqui, ó. Vamos ler aqui. Atos, capítulo 7. A pergunta que eu faço a vocês sobre Estevão é se Estevão viu um velhinho assim de barba branca, né? A minha tá ficando branca aqui, né? Um velhinho de barba branca e Cristo ao lado daquele velhinho, um ser humano em pé, né? À direita, né? Aqui à esquerda. À direita, né? Daquele velhinho. Foi isso que ele viu? Na verdade, olha só, gente, olha só. Estevão, ele entendeu, ele viu com entendimento, ele entendeu, embora o texto esteja dizendo que ele viu. Agora, se ele viu, se ele teve uma visão, aquela visão não é literal, aquilo seria uma visão. Então, olha só o que aconteceu. Ó, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Atos capítulo 7, né, versículo 54, 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, ó, o problema todo é que as pessoas interpretam isso tudo literalmente, fixando os olhos no céu. Claro, ele pode ter olhado para cima, sim, pode. Viu a glória do Eterno e Cristo, né? Então ele viu como que ele iria ver o Espírito, como que ele iria ver o Todo-Poderoso, se João diz que ninguém viu ao Todo-Poderoso. Ninguém jamais viu ao Eterno. Então ele não poderia ter visto o Todo-Poderoso, ó. Mas ele, estando cheio de Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória do Todo-Poderoso e ao Rúshua, que estava à direita do Eterno. Bom, aqui, na verdade, ele entendeu, ele viu que Cristo estava à direita do Eterno. Quando? Naquele tempo. Né? Ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita do Eterno. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e remeteram unânimes contra ele. Então, veja bem. Isso aqui significa que Cristo está no milênio, ele está reinando ali. Se ele está à mão direita, ele está à direita do Pai, isso significa que ele está com todo o poder. É o Pai entregou a ele todo o poder. Ele está no lugar do poder, né? À mão direita. Então, isso que significa isso aqui. Então, o que acontece? Eu estava conversando até com um abençoado hoje, no grupo... Essa é a visagem. Isso aí. No grupo Plenitude Brasil, o que acontece, gente? Se nós... Vamos terminar já, tá? 40 minutos? Se eu escrever agora um livro do nosso irmão Elias Peixoto, escrever um livro, um texto a respeito dele, que ele está nos Estados Unidos hoje, e breve ele vem. Breve, Elias Peixoto vem dos Estados Unidos. Aí eu escrevo esse livro, esse texto está escrito, e digo também que Elias Peixoto, aí também César Góes seria também um deles. Veja bem, eu escrevo um livro dizendo que vocês dois estão administrando, vocês são os diretores
de uma empresa multinacional, vocês estão com todo o poder nessa empresa hoje, né? Hoje, em breve, Elias Peixoto vem, eu estou dizendo também. Esse livro está escrito hoje, 2023. Hoje está acontecendo isso com Elias. Mas daqui a 30 anos, Elias, César Góes, todo mundo já aposentou, a empresa, de repente, já não existe mais, já encerrou a empresa, né? Só está vivendo agora só, né? Só curtindo a vida, sem se preocupar com muita coisa. Aí o livro vai estar escrito ainda que Elias é o diretor, que Elias ainda breve vem, que está vindo. Não é verdade, gente? Assim também é a Bíblia. Assim também é a Bíblia. Então, quando a gente está falando aqui que Cristo está à destra do Todo-Poderoso, a Bíblia está dizendo que ele está. Mas a Bíblia nunca vai parar de falar isso. A Bíblia nunca vai deixar de estar falando isso. Ela sempre vai estar escrita assim. A Bíblia sempre vai estar dizendo que Cristo vem. Inclusive, a Bíblia sempre vai estar dizendo que Paulo está pedindo para Timóteo trazer a capa dele. Inclusive, Paulo algumas vezes falou assim, ó, em breve estarei com vocês. A Bíblia sempre vai estar dizendo que Paulo, Shaul, né, está dizendo assim, ó, breve vem, breve estarei com vocês. Então, veja, gente, olha só. Então, o problema todo é que a religião leva as pessoas a se levarem pelo engano. As pessoas não conseguem entender que a Bíblia não foi um livro que foi escrito ali ontem, que foi escrito agora em 2023. A Bíblia foi escrita lá. Essas cartas de Paulo foram escritas lá no primeiro século, né? Então, veja bem, gente, se nós não aprendermos, não entendermos que nós temos que contextualizar, a gente vai permanecer nos enganos por muito tempo ainda. Então, o que aconteceu? O reinado de Cristo foi no primeiro século. O milênio foi no primeiro século. Por quê? Milênio não significa literalmente 1000 anos. Mas é um período, é um tempo que significa o milênio ali, porque, na verdade, aonde que está escrito sobre milênio? Não é Apocalipse? E Apocalipse, o Yahuana, né, João, ele falava por enigmas, ele não falava claramente, as palavras deles tinham muitos enigmas, muitas simbologias. Então, o milênio ali também se trata de uma simbologia. Né? Então, na verdade, o próprio Paulo, para terminar, vamos ler aqui, ó. Olha só como ele estava no milênio, ó. Olha só o que Paulo falou, que Cristo já estava reinando. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino, né, do seu Filho amado. Ora, se Shaul, se a congregação foi transportada para o reino do Filho amado do Todo-Poderoso, eu pergunto a vocês, o reino do Filho do Todo-Poderoso ainda vem? Já não foi cumprido? Não é verdade, gente? Então, como nós já falamos aqui, gente, vamos terminar aqui, esse dia aqui era o dia da reunião do grupo de lá do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nós vamos continuar fazendo assim, dando oportunidade para que as pessoas participem conversando. Mas eu acredito que com o passar do tempo, as pessoas vão se desinibindo e vão passando a participar aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa noite. Não esqueçam de acessar o canal Família Escritura Plena. Não esqueça de colocar Messias logo em seguida, porque pode ser que tenha um outro canal com o mesmo nome. O link eu não vou colocar. Basta digitar Família Escritura Plena Messias, que aí vai aparecer o canal direto. Lá tem muitas mensagens muito importantes. Uma boa noite a todos. Elias Peixoto. Vamos ver aqui. Quem mais? Vargas Vila. Boa noite, meu querido. Adriano Santos, Messias Bezerro, Xará. César Góes também, apareceu aqui o herege, desigrejado. Antônio Wilson Ribeiro Martins, muito obrigado a todos os senhores aí, todos vocês. Rosane, uma boa noite. Ótimo descanso. Tá bom, gente? Vou encerrar aqui. Tchau. Até a próxima.